Irmãos queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 39. Todos acharam? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos queridos, servir ao Senhor é o maior e melhor projeto de vida. Já disse alguém. Ser chamado por Ele, adotado a sua família, é um presente gracioso. Ter vocação para o ministério pastoral é uma graça que a nossa mente é incapaz de mensurar. Um chamado à vocação. Mas saiba, Luiz Paulo, que nesse ministério glorioso encontraremos também muitos espinhos, muitas dificuldades, mas nenhuma delas pode deter aqueles que estão em Cristo. Eu queria pensar com você nesta noite: se Deus é por nós, quem será contra nós? Este texto, ele traz um conforto para o povo de Deus. Ele é fonte de consolação para a alma. Ele é um belo hino que celebra a nossa segurança em Cristo. O contexto, à vista destas coisas. Quais são estas coisas? Quando você olha para o versículo 28, está escrito: sabemos que Deus age a fim de que tudo contribua para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus, chamados por Ele e predestinados para ser conforme a sua imagem, a imagem de seu Filho. Queridos irmãos, o fato
de amarmos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro e deu seu Filho para nos salvar. A nossa salvação, nós devemos ao propósito dEle. A nossa vocação, nós devemos ao propósito dEle. A nossa eleição, nós devemos ao propósito dEle. Que a planejou antes da fundação do mundo. Como nossa mente finita pode explicar? Como a nossa mente finita pode explicar tamanho amor, grande amor? Somente a fé. Somente pela fé. Quando nós olhamos para o versículo 31 desse texto, que é a base das 5 perguntas que se seguem. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo está maravilhado. Com que Paulo está maravilhado? Paulo está maravilhado com a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, como está em Efésios capítulo 3, 18 e 19. Paulo está em êxtase, maravilhado com esse amor, que ele não tem palavras para expressar a grandeza desse amor. O versículo 31 ainda diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos separou para si. Então ninguém pode ser bem sucedido contra os que Ele separou, os que Ele adotou. Porque como Pai Ele cuida, Ele protege, Ele blinda contra toda sorte de maledicência. Se Deus Todo-Poderoso está operando, irmãos, em nosso favor, nenhum poder tem capacidade para frustrar os seus planos. Quantos inimigos temos contra nós? Vivíamos num mundo incrédulo, que nos odeia e age contra nós. No versículo 38, Paulo, ele menciona os principados, anjos e demônios, tudo contra nós. O povo eleito, o povo separado, o povo que prega a palavra, o povo que vive esse evangelho. Reconhecemos, irmãos, ser o pecado que habita em nós, o nosso grande adversário, junto com o príncipe das trevas. Mas olhamos e vemos o fato de Deus ser por nós, ninguém pode ser contra nós. Foi Ele quem nos predestinou, antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos justificou, foi Ele que glorificou, e vai nos guardar até o fim. Quem pode ser contra nós? John Stott diz: mesmo que todos os poderes do inferno se ajuntem contra nós, eles nunca prevalecerão, pois Deus está do nosso lado. Quando nós olhamos para o versículo 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Aquele que não poupou seu próprio filho. Deus usou a respeito de Abraão, que não negou, poupou seu próprio filho, como está Gênesis 22:16. Abraão, sua total lealdade a Deus, quando estava pronto a oferecer o seu próprio filho. Assim também Isaac demonstrou obediência quando estava pronto a ser imolado. Por essa analogia, Paulo está enfatizando que o amor do pai e a obediência do filho, ele está enfatizando a obediência do pai e do filho a esse Deus, que ele tem a convicção de que o predestinou, de que o elegeu, e que mesmo que ele tivesse que dar o seu filho como sacrifício, seria ínfimo diante da
graça, da grandeza, da graça desse Deus ter escolhido Ele para dar o seu Filho em sacrifício, assim como Jesus foi o sacrifício vivo em nosso favor. Irmãos queridos, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Quem entregou Jesus para morrer? Foi o Pai por amor. Dará graciosamente. Ele deu o seu Filho graciosamente, por nós, por mim, por você, por amor a nós. Deus, pela sua infinita graça, nos dá Cristo, e Ele, irmãos, tudo que Ele representa, tudo que Ele representa, o que representa Cristo para você, o que representa Cristo para o eleito, representa perdão, representa amor, representa alegria, representa salvação, representa vida e vida em abundância. Ele nos deu tudo isso graciosamente, quando éramos inimigos dele. Então vai dar tudo que precisamos agora, que somos seus filhos. Uma vez que Deus já nos deu a maior das dádivas, acaso vai reter algo de menor valor? A cruz é a garantia de que Deus dará graciosamente tudo de que nós necessitamos. Nós não sabemos de que nós necessitamos, e muitas vezes murmuramos, e muitas vezes reclamamos, mas Ele sabe de que temos necessidade. Ele sabe de que tem necessidade os seus servos, seus eleitos, que Ele adotou como filhos, e graciosamente, em sua providência, Ele há de suprir na nossa caminhada tudo que nós necessitamos. Nenhuma muralha, nenhum empecilho, nenhuma dificuldade há de nos impedir de caminhar graciosamente por Cristo Jesus, vitoriosamente por Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos queridos, o pecador está no banco dos réus. Mas onde estão seus acusadores? Ninguém pode comparecer, porque aqueles que foram justificados por Cristo, Ele levou sobre si todas as suas enfermidades, Ele já deu o veredito final, estão perdoados, eles foram libertos. Não há acusação contra esses que eu elegi, que eu separei, não há acusação contra eles. Se não há acusação pelos eleitos, já foi decretado por Jesus Cristo na cruz, que não há acusação, nenhum pode então intentar acusação contra esses que já foram libertos, perdoados. Ninguém pode comparecer, ninguém pode nos acusar, uma vez que Deus, nosso juiz, Ele já nos declarou justos. E Jesus, nosso advogado, já morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, como está em Romanos 8:34. Fatos, irmãos, pessoas, nossa consciência. O caluniador nunca cessa de nos acusar. Inimigos humanos, que gostariam de achar falhas em nós e nos acusam. Nós vamos lidar com isso até que Cristo volte. Mas nenhuma acusação, nenhum inimigo humano pode nos deter, se estamos em Cristo. A caminhada é longa para os que estão em Cristo, mas a vitória é certa e a vitória é gloriosa, porque a promessa dele é para os eleitos. A promessa dele é para os que permanecerem fiéis.
E esses eleitos, separados, predestinados, não se acovardam diante das muralhas que se estabelecem diante deles, diante das dificuldades. Graças a Deus, irmãos, fomos escolhidos por Ele, antes da fundação do mundo. Fomos justificados, e todas as acusações contra nós caem por terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 34. Quem condenará os eleitos de Deus? Ninguém. Nós estávamos condenados. Nós estávamos diante do tribunal sendo julgados pela nossa miséria, depravação total. Mas Ele bateu o martelo e nos libertou da escravidão do pecado. A morte de Cristo, Jesus pagou nossa culpa pelos nossos pecados, que nos levaria à condenação merecida, como está em Gálatas 3,13. A ressurreição de Cristo é o encorajamento para nós. Se Ele não tivesse ressuscitado, seríamos os mais infelizes de todos os homens, como está em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios 15:19. A posição soberana de Cristo à direita de Deus, nosso advogado no tribunal. Ele foi nosso advogado, enviado de Deus para nos livrar da condenação eterna. A contínua intercessão de Cristo por nós, Ele está à direita de Deus Pai. Ele continua intercedendo por nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quando nós olhamos para o versículo 35 e 37, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é capaz de separar os justificados do amor de Cristo? Nenhuma das adversários, podem nos separar de Cristo. Paulo, ele cita 7 que poderiam nos separar de Cristo. 7 inimigos. Mas nenhum deles tem poder sobre o Cristo que nos libertou, que nos livrou da condenação eterna. Quando olhamos aqui para o texto, devido à nossa identificação com Cristo, somos entregues à morte o dia inteiro, o dia todo. Mas todas as coisas nos aproximam mais dele. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa esperança é Cristo. A morte para nós é uma passagem para algo mais glorioso. Nem a morte pode nos separar de Cristo. Era o último inimigo nosso, foi vencido por Ele, para que o medo não fosse uma condição nossa para vivermos aqui em Cristo. Viver aqui em Cristo é testificar da esperança que temos nele, de viver eternamente com ele. É testificar que o inimigo maior já foi vencido por ele. Então não há temor de pregar o Evangelho, de caminhar nessa caminhada proposta por ele aqui na terra, mesmo diante das perseguições, por pregar o Evangelho, por viver o Evangelho. Nada nos separará de Cristo, porque o maior inimigo foi vencido. O que pode então nos separar de Cristo? Se a morte foi vencida, era a única que poderia nos separar de Cristo, mas Ele venceu, para que vivêssemos Cristo de uma forma plena aqui, e vivêssemos com Ele na glória eternamente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 38, 39. O insuperável amor de Deus é que nos faz, irmãos, caminhar vitoriosos.
a convicção desse amor que temos, é a esperança de que já foi vencido o nosso maior inimigo, e nada então pode ser maior para nos afligir nessa caminhada de fé, proposta até que Ele volte, para nos levar para estar com Ele. Muitos espinhos na caminhada, Luiz Paulo, muitas dificuldades, queridos irmãos, das nossas caminhadas, como membros, como filhos adotados. Mas lembremos que o maior inimigo já foi vencido. Portanto, já somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Basta que perseveremos nele. A doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que vieram a mim, jamais o lançarei fora. Esses permanecem fiéis até o final, que será glorioso, de vivermos eternamente com Ele na glória. É esse insuperável amor de Deus. Eu estou bem certo, e fui convencido, e permaneço convencido, que nada poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu concluo. É esse o amor de Deus, que nas mais sublimes das manifestações, irmãos, tem nos feito caminhar, como eleitos de Deus, como servos de Deus, como igreja de Deus. Esse amor foi demonstrado na cruz, foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, como diz Romanos 5:5. Foi derramado esse amor que nos une e faz um com Cristo, que frutificou em nosso coração como resposta de amor, e que em virtude, irmãos, da natureza inabalável de sua firmeza, nunca nos deixará. Pois seu compromisso, o compromisso dele, a aliança dele conosco, é conduzir-nos com segurança até a glória final. E nada nem ninguém pode impedir os eleitos dele, os separados dele, a ser conduzidos por esse que triunfou sobre a morte, a essa glória final. Como está em Romanos 8, 35 e 39. A nossa certeza consiste não em nosso amor por ele, pois é um amor falho, como diz John Stott, mas em seu amor por nós. Este sim é inabalável, porque esse amor é fiel e perseverante. John Stott. Doutrina, irmãos, e prática, elas andam juntas. É fé em ação que nos comissiona a testemunhar desse Cristo, a viver esse Cristo, e ter a convicção de que nele nada pode nos impedir, porque ele é que vai nos conduzir à glória final. Façamos, irmãos, deste modelo que Paulo propõe aqui, nosso estilo de vida. Pratiquemos aquilo que cremos, e aquilo que cremos é aquilo que experimentamos de Cristo. É esse amor fiel, esse amor que nos conduz à glória final. Nada pode nos separar de Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode deter os que estão em Cristo, porque Ele que vocacionou, Ele que elegeu, Ele que separou, Ele mesmo é que nos conduz à glória final. Vitoriosos, portanto, já somos em Cristo Jesus. Descansemos nele. Vivamos esse cristianismo autêntico, vivo, com essa esperança. Nada pode deter os que estão em Cristo. Caminhemos firmes neste propósito. Glorificar o nome dele e sermos conduzidos à glória final. Essa é a nossa única esperança. Portanto, não há medo, não há dificuldade, não há crise para os que estão em Cristo, porque sabemos em quem temos crido e que é fiel. Esse Jesus
que por meio de Cristo, de Deus, nos amou de tal maneira que nos conduz à glória final. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do nosso seminarista, Deus abençoe as nossas vidas, e que possamos, irmãos, refletir nesse dia, o que temos sido, o que temos feito com esse gracioso amor de Cristo nas nossas vidas.